Olá, queridos alunos. Agora vamos passar ao módulo 12 da página 32 da frente 1, sistemas lineares. Existem três tipos de sistemas, tá? O sistema possível e determinado é aquele que possui só uma solução, né? A gente resolve daquela forma tradicional, pode ser isolando das incógnitas, substituindo na outra equação, ou nesse caso aqui fica até mais fácil fazer pelo método da adição, somando as duas equações, x mais x, 2x, y menos y é 0, e 4 mais 2, 6. Aí passou o 2 dividindo, você já encontra o x aqui igual a 3. Aí você substitui esse x igual a 3 em uma das duas equações, né? Pode ser na de cima. Colocando 3 no lugar do x aqui, você tem 3 mais y igual a 4, passa o 3 para o outro lado menos, y igual a 1. Então esse é um sistema possível e determinado que a gente fala, SPD. A solução dele é um par ordenado, a gente coloca o x primeiro 3 e o y depois 1, tá aqui. Muito bem. Então esse é o SPD, sistema possível e determinado, que só possui uma solução. Solução única. O sistema possível indeterminado, SPI, você vai reparar que a equação de baixo é o dobro da de cima. Só multiplicar tudo por 2. Não necessariamente 2, pode ser multiplicar tudo por 3 ou, sei lá, uma fração. Ela pode estar meio camuflada também, de modo que você não perceba essa proporção. Mas a verdade é que parece que tem duas, mas na verdade tem uma equação só, né? Se você dividir essa inteira por 2, você fica com duas iguais. Então você não tem duas equações e duas incógnitas. E é aí que você tem infinitas possibilidades. Por quê? Olha só. Vamos, por exemplo, isolar o y na primeira equação. Se eu isolar o y, vai ficar 6 menos x. A mesma coisa vai acontecer na de baixo. Y igual a 6 menos x. Ok? Bom, aí, o que acontece? Para cada valor de x que eu colocar, eu vou ter um y diferente. Então, eu tenho infinitas soluções. Se eu colocar 1 para o x, o y é 5. Se eu colocar 2 para o x, o y é 4. E assim por diante. Eu posso colocar qualquer número, decimal, fração, negativo. Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Ok? Se eu chamar esse x de k, um k qualquer, o nosso y ele vai ser 6 menos k. E aí você dá a solução dessa forma. Né? O x, que é o nosso querido k, e o y, que é o 6 menos k. Então você tem essa solução. Para cada valor que eu colocar aqui no k, você tem o x, você vai ter o y correspondente. Muito bem. E o sistema que é impossível, não tem nenhuma solução. Por quê? É um absurdo, não tem como você ter um valor de x e y que somados dão 4 e esses mesmos dois valores somados dá 6. Ok, gente? Na aula de hoje a gente vai ver o teorema de Cramer. O teorema de Cramer, ele consegue dizer para a gente se o sistema é possível e determinado ou se ele não é possível e determinado. Ele não consegue dizer para a gente a diferença entre esses dois, o possível indeterminado e o impossível. Isso ele não consegue fazer, mas ele já consegue excluir esses dois e deixar o sistema possível e determinado. Isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. E se ele for possível e determinado, tem uma regrinha, que é chamada regra de Cramer, que dá para resolver o sistema sem ser por esse método, e sim pelo método lá da regrinha. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Para isso eu preciso saber algumas coisinhas. Então, o que é uma matriz incompleta? A matriz incompleta é aquela matriz onde eu pego somente os coeficientes das incógnitas. No caso, os coeficientes são os números que estão multiplicando, só os coeficientes. Então, o 2, que multiplica o x, aqui
quem está multiplicando o y é o 1. Na equação de baixo, o 3 que multiplica o x e o menos 1 que multiplica o y. Essa matriz é a mais importante, é o que a gente vai utilizar. E tem a matriz completa. A matriz completa é só você acrescentar o resultado da continha aqui na equação, né? O segundo membro. Então, é o 2, 1 e coloco o 4. 3 menos 1 e coloco o 1 ali. Tudo bem? Muito bem. Sistema normal. O que é um sistema normal? Se eu tiver um sistema linear de n equações e n incógnitas, no exemplo, 2 equações, 2 incógnitas, ele é normal se o determinante do sistema for diferente de zero. Determinante da matriz incompleta. Se esse determinante for diferente de zero, então ele é chamado de sistema normal. Ok? E aí vem o teorema de Cramer. Bem interessante, ó. Todo sistema normal, ou seja, todo sistema onde o determinante é diferente de zero, vai existir uma única solução. E essa solução pode ser obtida pela regra de Cramer. Então esse é o teorema de Cramer, né? Você calcula o determinante, se ele for diferente de zero, o sistema é possível e determinado, SPD. E se for igual a zero, aí vai ser uma das outras duas possibilidades. Ou o sistema é possível e indeterminado, ou o sistema é impossível. Ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar a regra de Cramer no exercício. O exercício 1 da página 34, ele dá esse sisteminha 2×2 e pede-se a matriz incompleta, a gente precisa dela, não tem como escapar. A matriz incompleta, lembra, eu pego os coeficientes, 1 menos 2, 2, e quem multiplica o y aqui é 1. Eu ignoro o 1 e o 7. No item B, ele pede o determinante do sistema. Então, esse determinante da matriz incompleta, a gente vai chamar de D aqui. 1 menos 2, 2 e 1. É diagonal que desce, 1 vezes 1. 1 menos a diagonal que sobe. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, troca o sinal, mais 4. 1 mais 4 dá 5. Esse é o determinante do sistema. Para resolver o sistema pela regra de Cramer, é assim. Para achar o x, é você fazer o dx sobre esse d. O d é o que a gente encontrou. E o dx? O dx é o determinante tirando os coeficientes do x, tira o 1 e o 2, e no lugar você vai colocar o 1 e o 7, que é o segundo membro aqui das equações. Então, tira o 1 e o 2, coloca 1 e o 7 no lugar. E a segunda coluna, que são os coeficientes do y, mantém normal. Calcula esse determinante. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Diagonal que sobe, troca o sinal, mais 14. Então, esse determinante 1 mais 14 dá 15. O dx é 15. E o d é 5. Então, aqui a gente encontra o x. 15 dividido por 5, 3. Essa é a regra de Cramer. Para achar o y, você vai fazer dy sobre d. Mesma ideia. No lugar dos coeficientes do y, você vai colocar o 1 e o 7. Então, tira o menos 2 e 1, coloca 1 e 7. A primeira coluna você mantém, 1 e 2, que são os coeficientes do x. E aí faz o determinante. 1 vezes 7, 7. Diagonal que sobe, 1 vezes 2, 2, troca o sinal. 7 menos 2, 5. E aqui vai ficar
5 dividido por 5, o y é igual a 1. E aí, a resposta fica 3, 1. Esse é o exercício 1 da página 34. Bom, gente, agora eu quero que vocês façam o exercício 2 para entregar, pela regra de Cramer. E o exercício 3 não precisa entregar. Tudo bem? Tá a resposta D de dado. E a gente se encontra no plantão um pouquinho mais tarde. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.